Olá pessoas, meu nome é Adriano Moraes e nesse vídeo aqui eu gostaria de falar um pouco sobre sigilo, né? Porque todos nós sabemos que o celular pode ser uma escuta. Então, se ele é uma escuta, a gente tem que resolver esse problema. Ou a gente aprender sobre o sistema, ter conhecimento pleno sobre o sistema a ponto da gente conseguir talvez criar até um vírus, não para o mal, mas para o bem. É dado brasileiro, tá lá fora, ele imediatamente apaga. Então, isso daí é uma questão de ser um direito nosso fazer isso aí. Por que ele está com nossos dados lá? Por que ele roubou? Por que ele armazenou nome de brasileiro? Por que ele está escutando o que a gente fala no telefone? Por quê? É essa a questão. Então, já por aí já começa. Né? Ele não tem o direito de fazer isso. Ninguém tem o direito, assim como nós não temos o direito de fazer isso com os outros países, com as outras pessoas. A grande maioria das pessoas, da população, não tem essa condição. Eu não tenho essa condição, como milhões de brasileiros não têm, como milhões de pessoas no planeta não têm. Isso normalmente são coisas feitas por quê? Por quem? Por organizações que têm condições financeiras para poder contratar pessoal treinado e para conseguir invadir um sistema de um país, compreende? De comunicação de um país. E comunicação é tudo, gente. Comunicação é essencial para tudo mesmo. Então, a minha proposta com a configuração de mãos em ábaco é o seguinte, que como a gente pode numerar o nosso silabário, né? Eu fiz um silabário no Quizlet que deu 200 e pouquinho e não tinha colocado tudo. Porque eu não coloquei todos os dígrafos, né? Todas as sílabas. A questão que se a gente... Eu numerei agora um mais recente, porque é baseado na configuração de mãos em ábaco. Porque para quem viu o primeiro vídeo, meu primeiro vídeo aqui no YouTube, olha, vocês devem se lembrar que aqui em cima da unha é um, deixa eu ver aqui, em cima da unha aqui, vamos ver aqui, é um, aqui nessa primeira articulação é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, daí aqui na parte de baixo, aqui ó, 6, nessa primeira linha aqui o dedo é 7, aqui é 8 e aqui é 9. Por isso que para quando fosse comunicar, a gente tem que usar a mão aqui, ó, a gente vai mostrar o dedo aqui, porque você sabe que aqui, por exemplo, vamos supor aqui, ó, bem aqui, ó, é, aqui seriam 41, que é lá, entendeu? Lá. E, por exemplo, no caso aqui, um 40, já não é lá, é má, entendeu? Por quê? Porque o sistema que eu fiz, o que eu estou tentando fazer aqui, ele tem que levar em consideração, eu quero que ele leve em consideração, que aqui sempre, aqui, por exemplo, aqui é um zero, aqui é um, porque o sistema aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daí que voltaria no zero, entendeu? Mas a questão, por que eu estou fazendo? Para o A ficar na mesma direção, entendeu? O A fica aqui, então sempre a vogal A vai estar aqui. Sempre a vogal B vai estar aqui. Sempre a vogal C vai estar nesse espaço aqui, ó, né, que é entre 3 e 8. Sempre a vogal, a vogal O vai estar aqui, ó, no espaço entre 4 e 7. Inclusive eu fiz um desenho, né? Só que eu coloquei 7 em cima e embaixo, mas não podia ser, né? Por quê? Porque aqui era 4, entendeu? Que é a parte de cima do dedo, né? Que ele está sendo visto de lá. E aqui no caso, aqui ó, é 5 nessa parte, né? E nessa parte aqui 6. Ele indica números. Então, no caso agora, e 20, por exemplo. Então, aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um exemplo. Mas e para mim, para 11? 11 eu encolhi o dedo. Toda vez que eu encolho o dedo, eu coloquei, ele vale 10. Então, ficaria assim. Então, para um comunicador, eu ia mostrar assim. Isso é 10. Vem 11, 12, 13, 14, 15. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. 11, seria 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, opa, 16, 17, 18, 19. Beleza? Vamos ver aqui, peraí. Vamos tentar virar minha mão aqui, ó. Pra ficar melhor pra ver. 16, 17, né? 18 e 19. Aqui no caso aqui, ele voltaria pro 10, entendeu? Eu fiz assim porque eu acho assim que para ele funcionar como um relógio, porque eu chamo isso aqui no caso, que isso aqui, quando a gente pensa em que a gente sabe que a gente pode fazer isso, cálculo com isso, ele é como se fosse um computador, entendeu? É essa a questão. O 20.
Eu, aqui, no caso aqui, o 20 vou erguer um pouquinho aqui, ó. Eu vou erguer aqui, entendeu? Daí volto pro ponto zero. O 10 não é assim? Então, se eu voltei pro ponto zero e ergui um pouquinho o dedo aqui, ó. Olha aqui na direção aqui, ó. É o que tá marcando. 20. 20 mais 10, 30. Daí voltei para o ponto zero de novo, ó. Daí, só que eu ergui agora a unha nessa direção aqui. 40. Entendeu? 40 mais 10, 50. Daí eu avancei aqui, ó. Pra frente. Olha lá, ó. 60. 60 mais 10, 70. 70 daí eu avanço novamente. Lembra que eu vi essa parte aqui, ó. Eu coloquei agora 60. Ele avançado aqui era 60, né? Ergui esse dedo aqui como se eu estivesse avançando 20 aquela hora, 20 mais 60, 60 mais 20, 80. 80 mais 10, 90. Daí no meu caso eu tenho uma cruz na mão. Não sei se dá pra vocês verem. Bem aqui, ó. Então eu marquei como se fosse um display, né? Onde que aqui seria 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Entendeu? Então ele me dá, eu posso simbolizar até 999 com a mão. Claro que deve existir sistemas bem mais, talvez mais práticos que o meu, né? Com certeza, né? Os chineses mesmo são muito bons nisso. Só que o que me leva a crer que isso é importante? Porque o nosso sistema linguístico é um sistema silábico, compreende? Então nós temos perfeitas condições de enumerar essas sílabas. E aqui ele me dá a possibilidade do quê? De aplicar fórmulas. Por quê? Porque aqui esse aqui seria na realidade uma configuração de mãos em ábaco. Se você aplica ali um sistema silabário nele, ele se torna plataforma. Ele seria o que nós poderíamos chamar de sistema operacional, compreende? Daí quando eu coloquei o silabário aqui, a ordem que ele seguia, a lógica que ele seguia, por exemplo, eu fiz um silabário que, vamos supor, eu sou muito bom em matemática, eu sou o crânio em matemática, eu decorei todos os números primos, a ordem de 100 números primos. Beleza, você fez isso? Que bom, cara. Olha o que dá pra você fazer. Agora, então, fora os dígrafos, são 94 sílabas que a língua portuguesa possui, né? Fora dígrafos e fora consoantes sozinhas e vogais, né? Então, a questão em termos de sílaba, são 94 sílabas fora os dígrafos, consoantes e sílabas. Então, se você decorou os números primos, você pode vir falar que o primeiro número do primo é Ba, o segundo é o B, e vamos supor que você sabe ele de frente para trás e de trás para frente. Então começa de trás para frente. Então o código é seu. Mais alguém sabe? Opa, eu tenho uns 4, 5 colegas meus que sabem. Formaram uma célula. Entendeu? Então dali já nasceu uma célula. O que isso é o que mais se espalha no planeta hoje é isso, célula. Porque na realidade o planeta, de certa forma, como posso falar, o tempo todo está saindo isso aí, principalmente agora, porque acelerou muito o processo, porque o celular é visto como um escudo, então as pessoas querem fazer o quê? Falar com sinais. Eu não dominei, ainda não decorei tudo o meu sistema, entendeu? Por quê? Porque eu estou aprendendo agora. Mas eu sei que é importante, entendeu? Eu já sabia que existia, né? Porque desde moleque eu sempre gostei de fazer código. Sempre, 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 sempre. Vixe, a molecada que estudava comigo, dificilmente não tinha visto um código que eu tinha feito. A maioria deles falava, não conseguia quebrar meu código, isso aqui, falava que não tinha nada a ver. Mas quando eu explicava, puta, né? Daí, só que a maioria era tudo coisa copiada, né? Não era bem minha, né? Que eu gostava de pesquisar sobre o assunto. Daí fui pro quartel, cheguei lá no quartel, daí tinha um sargento lá que também mostrou algumas coisas pra mim. Daí eu olhei assim, beleza, gostei. Daí quando. Daí parei um tempo, mas quando eu resolvi voltar a estudar novamente, né? Eu dei de cara com o ábaco e queria fazer uma configuração para minha mão. E quando eu notei, como eu sou uma pessoa que gosta muito de linguagem, né? E tenho muita curiosidade sobre os estilos de comunicação, como o inglês, que é stress, né? O mandarim, que é tonante, o português, que é silabar. Eu falei, não, peraí, isso aqui é português, eu sou obrigado a ser um especialista nisso aqui, porque desde criança, desde que eu nasci, eu falo esse idioma, esse é meu idioma materno, então eu conheço bem. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu posso enumerar, então significa que eu posso fazer o seguinte:
dizer que, por exemplo, a sílaba lá, por exemplo, no sistema que eu fiz, para ficar mais fácil, de fazer por exemplo, aqui, ó, seria 40 aqui, né? A pessoa tá vindo lá, lê, li, lo, lu. Daqui, né? Ma, me, mi, mo, o. Se eu seguisse ele reto, seria ma, me, mi, mo, mu. Não, mas daí não ia ficar, porque o que ia acontecer? Aqui o mu, aqui a possibilidade aqui, se eu ia ter poder acabar confundindo. Se eu colocar os dois A aqui, ó, agora aqui, ó. Se eu voltar, em vez de vir aqui, ó, é, lá, le, li, lo, lu, e vim aqui, ó, ma, me, mi, mo, mu. Eu fixei a letra A aqui, eu fixei a letra E aqui, fica bem mais fácil para decorar. Porque é isso que torna uma linguagem funcional. O que torna uma linguagem funcional? Ela ser fácil de se lembrar. Por isso que, para um matemático, vamos supor, uma pessoa que gosta de fórmulas, ele aplicar uma fórmula aqui no sistema desse aqui, seja essa, principalmente o que o pessoal gosta muito de usar isso aí é matriz, né? Esses caras que cria matriz, a matriz ela cria o quê? Um padrão no qual que um determinado grupo vai seguir aquilo. E aquilo ali vai se tornar o código. Por isso que os matemáticos eles são tão importantes. Não só os matemáticos, como todo o pessoal da exata, assim, né? Mas de todos os sentidos, né? Porque de certa forma tudo aqui é uma lógica. Agora, que nem no meu caso, eu nunca fui tão bom assim em matemática. Eu sempre fui mais do lado assim, de saber para que serve isso aqui. Para que serve uma fórmula? Eu sei que uma fórmula eu posso não saber para que ela serve, mas ela serve para alguma coisa importante. Porque todo mundo só guarda coisa importante. Por isso que, para que serve, por exemplo, assim, aquelas fórmulas assim que, que calcula ali trajeto. Algumas delas você consegue calcular, o professor pode passar lá para ele calcular o aluno o trajeto de uma bolinha de tênis, mas no meio de uma guerra aquilo ali pode ser um míssil, entendeu? Essa é a questão. Daí as pessoas, eu nunca vou usar isso na minha vida. Tudo depende da época, da era que você está vivendo. Nesta era que nós estamos vivendo aqui, nós estamos vivendo uma era aqui de espionagem, na cara de pau. Por quê? Porque a gente necessita do celular e nós sabemos que o celular pode estar nos escutando. Tanto que aqui de presidentes a juízes o tempo todo estão sendo pegos. Por quê? Porque as pessoas, são poucas as pessoas que conseguem falar por sinais. E os nossos sinais, por exemplo, se alguém perceber que ali, naquele núcleo de gente que envia sinal, está vendo algo importante, todo mundo vai ir para ali. É ali que eles vão ler. Então agora, se todos nós fazemos sinais, ainda mais se todos nós temos consciência de algoritmo, por exemplo, aqui eu fiz dessa forma, isso aqui é um algoritmo. Isso aqui, ó, dessa forma que eu fiz aqui, a letra A estando fixa aqui é um algoritmo. Pode haver algoritmos mais fáceis, tudo depende do seu conhecimento lógico, entendeu? Porque você sempre vai ter que comparar com outra coisa quando você vai criar um código. Porque como que você vai lembrar o que significa aquilo? No nosso caso, do português, né, a gente já fica na vantagem que a gente uma sílaba pode ser representada por um número e isso daí pode formar qualquer palavra que a gente quiser. Só que, o que acontece? No caso aqui, ó, até 99 é bem visível a forma que eu faço. Daí, nem todo mundo tem a mão igual, assim, que nem a minha com a cruz assim. Então, passou disso, o que acontece? A gente já fica difícil de identificar, a não ser se a pessoa for muito boa. Então, a gente usa outra mão para indicar dígrafo. Por exemplo, eu fiz aqui um ba. Vamos supor que eu fiz um R aqui, por exemplo. Bra. Mas eu tenho uma mão só. Fiz um ba e fiz um R. Bra. Mesmo jeito. Entendeu? É porque a questão do símbolo, da simbologia, é tudo uma questão de convenção. E nós precisamos de um sistema desse. Por que a gente precisa de um sistema desse? Porque se todo mundo está escutando lá fora, como nós educamos nossos filhos, que a gente pensa, muitas vezes o que a gente pensa pode ser, inclusive ser considerado hediondo lá fora. Entendeu? E eles vêm tudo pra cima. Por quê? Porque todo mundo escuta o que está falando aqui. É essa questão que está acontecendo aqui no Brasil. A coisa está tão séria aqui dentro do Brasil que no planeta inteiro eles expõem tanto a esquerda como a direita. Isso significa que nem a esquerda brasileira e nem a direita brasileira estão dando conta
de se cobrir, entendeu? Você nota ali, vamos perceber ali há uma lenda aí que não sei se tem documento que comprova isso, mas que todos os dados, todos os CPFs, RG de todo mundo, até o fator RH de todo mundo vazou. Imagina, o cara tá precisando de uma transfusão de sangue, de um órgão, de uma pessoa que tem um sangue raro. Eu não tenho, né? Mas muita gente aqui no Brasil tem. O cara vai lá, seleciona uns 10, 15 para ver qual que é mais compatível com ele. E se o cara for muito rico, ele ficar comprando um monte? E daí começar a desaparecer um tanto de pessoas só com aquele sangue. Meu Deus, tá sumindo só gente com esse sangue. O cara tem o endereço de todo mundo. Ele vai pegando pelos mais fracos. É essa questão que está acontecendo aqui. Porque existe essa questão. Daí o pessoal fala, mas o pessoal está clonando órgão. Beleza, a gente está tendo condição de usar órgão clonado? De fazer órgão clonado? Nós temos certeza absoluta disso? Tem toda essa questão de a gente parar para pensar, entendeu? A questão que a gente tem que articular. A gente, nós, povo, só porque a gente é pobre, a gente não tem que agir como um ignorante. Às vezes a gente tem que parar para pensar. Vamos supor que você se torne um empresário ou você é um empresário. Daí a sua ideia é boa, você é uma pessoa trabalhadora, você é uma pessoa assim que tem competência no que faz. Só que os seus concorrentes, eles têm mais tecnologia que você na questão da comunicação e tudo que você fala, eles sabem. Porque o tempo todo você está com o celular. E você precisa de estar com o celular porque os seus contatos estão ali. E quando você precisar de falar com o seu sócio, de confiança, como que você vai fazer? É essa a questão. Entendeu? Outra coisa. Imagina você, eu por exemplo, se eu fosse casado. Se eu fosse casado, provavelmente eu acharia muito importante eu ter uma linguagem com a minha esposa. Uma coisa assim que é só nós dois. Eu sinalizei pra ela, é isso. Entendeu? É essa a questão. E se ela estiver conversando, por isso que outro dia eu tenho duas contas, uma no TikTok e uma no Kwai, para fazer esses vídeos de 1 minuto. No TikTok eu falo sobre mandarim, japonês e inglês. E no Kwai eu falo sobre código Morse, né? E sobre esse assunto aqui, né? Sinais. Né? Eu gosto de falar sobre sinais, sobre semântica, né? Sobre código. Essa é a realidade. Porque imagina, você é casado, daí a sua mulher está conversando sobre um determinado assunto que é muito importante para casa, ela está negociando. Normalmente é ela que fala, né? Às vezes tem casais que é assim, que normalmente que é a mulher que fala. E o homem sinaliza se aceita ou não. Porque às vezes ele não quer falar não para aquela pessoa. Daí, mas a mulher, não, eu falo e não tem eu falo sem pensar, né, duas vezes. Ela vai estar prestes a falar assim uma coisa que você não quer que ela fala. Mas você não pode fazer cara feia. Código Morse. No código Morse, um traço de um ponto é a letra N. Ponto. Um traço. Então aqui, ó. E se a pessoa estiver olhando para o seu olho? Ela olhou para sua mão? A vida é que nem um jogo de truco. Lá fora tá todo mundo, mas boa parte das pessoas tem códigos de sinalização. E eu defendo esse sistema que eu estou começando a estudar, que talvez possa existir outro igual no planeta, né? Não sei, mas esse aqui eu fui sozinho em casa que eu resolvi fazer porque eu tinha baixado um aplicativo chamado No Abacus para aprender Abaco e fiquei, na realidade, demorei alguns anos para poder conseguir fazer isso aí. Mas até fazer uma coisa assim que se encaixasse, que fosse algo que me satisfazesse na questão do Abaco, né? Daí eu fiz um sistema é um sistema analógico, né? O Abaco é um sistema analógico que eu posso fazer na minha mão. Claro que eu não sou tão bom como as pessoas pensam, né? Mas eu tenho uma noção do que é e da capacidade, compreende? Então, se eu posso se eu posso, inclusive, se um dia eu me tornar empresário, ou todos nós brasileiros, imagina um dia um país um determinado país, ele vem com, tipo assim, com espionagem, até mesmo nos atacar. Chegar aqui, todos nós sabe falar em sinais. A gente sabe deixar as coisas dentro de casa. Por quê? Porque a gente tem um padrão nacional. A gente tem um padrão internacional de sinais que boa parte das pessoas sabe. Que nem eu sempre falo, em vez de quando aqui no bairro,
eu passo tocando as mãos na pombinha, que é esse apito aqui, ó. Esse apito, ele tem várias tonalidades, como vocês notaram, né? E em vez de quando eu mando um código Morse, para quê? Para estimular as pessoas. Eu notei que o alcance dele é de 100 metros. 100 metros mais ou menos, porque de uma quadra a outra dá para ouvir. Então imagina eu estando bem no meio, no lugar que eu estou no meio assim, são 100 metros quadrados praticamente, né? Porque vai pegar toda aquela gama, se não me engano, né? Não sei bem explicar, entendeu? Agora imagina isso aqui, se você faz um barulho alto, por exemplo, um SOS, todo mundo sabe que SOS é um sinal para socorro, né? Que seria 3.3 ponto, é um SOS. Aqui, ó, a 100 metros, se todo mundo tem consciência que isso aqui é um pedido de socorro, imagina. Imagina que você está num lugar assim, no meio do mato ou no meio de um lugar assim que tem pessoas muito longe. E mesmo se você gritar, meu Deus, tem um cara querendo me roubar, ou às vezes é mulher, né? Querendo, interessado em despenar a pomba dela. O que acontece? Vamos supor que ela saiu correndo e conseguiu fazer um apito de pedido de socorro. Ou meio que ela fez assim, ó. Se alguém olhou, ela fez barulho. Um barulho que não é normal. Entendeu? É uma questão. Porque, tipo assim, se ela conseguir fazer alto. Porque é possível. Se você consegue fazer um som de 100 metros, chega a 100 metros, você pedir um socorro muito grande. Ou gritar socorro, socorro. Só que, qual que é a vantagem disso aqui? Vamos falar, mas eu poderia gritar socorro, sair gritando socorro? Poderia. Só que, se você sabe um código, você já está condicionado de pedir socorro até baixinho. Então, essa é a questão. E até mesmo, não sei se dá pra ouvir, né? Que dá pra sussurrar. O vento dá pra fazer, vamos ver se dá. A questão que as formas que se tem, além de você saber que você já sabe isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Com os olhos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entendeu? São as formas. Quando a gente sabe, a gente entende um pouco sobre comunicação corporal, porque eu sempre gostei dessas coisas sobre comunicação corporal, né? Como eu sempre gostei de comunicação corporal, quando eu comecei a aprender sobre sobre idiomas, né? Que eu tinha começado o inglês e agora eu comecei o mandarim, o japonês e estou partindo para estudar junto o coreano. Notei o sistema silabário e notei mais uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que assim eu já tinha visto na semiótica na época da escola. Assim que eu sempre falava para professora, que eu sempre falava para alguns professores, dizendo, eu gosto de fazer código, professor. Daí a professora vai dar uma olhada assim, Adriano, você tem que pensar em semiótica e código Morse. Mas na época era moleque, quase não dava atenção. Né? Então, mas algumas professoras acho que acabaram me explicando, não me lembro, faz muito tempo. Mas eu fui lembrando, quando a gente cresce, né? Daí a gente, puta, olha só, lembrei daquele negócio lá, assim, a gente acaba indo atrás. Daí eu já tinha uma noção. E lá no Oriente, o que acontece? Existe muita sílabas, né? Assim, sílabas não, palavras. As palavras lá normalmente, principalmente na China, né? Que usam o sistema do mandarim, que usa muito losograma, entendeu? Ideograma. Então a questão, ele passa a ideia com o desenho, entendeu? Essa é a questão. Ali daí normalmente tudo é referencial. Muitas vezes tem um ideograma ali que ele não tem referência nenhuma com a palavra, com a semântica, com o significado da coisa, né? Mas ele tem com a pronúncia, ele que está indicando a pronúncia, entendeu? Essa é a questão. Então, dessa forma, eles conseguem inclusive representar termos abstratos. Então, se a gente tem esse conhecimento, por que não? Se a gente decorou ali um determinado código, esse código, a gente constrói um outro código em cima, onde a gente tem palavras úteis. Por exemplo, a sílaba ba, ela não passa uma ideia completa, né? Ela passa a ideia dela de sílaba.
de fonética. Só que se a gente falar que, por exemplo, ela significa uma palavra que a gente usa muito, do tipo ter ou haver, entendeu? Mas por que tá ali? Porque é muito usado. Essa é a questão. Está entre as palavras mais usadas da língua portuguesa. Então a gente já tem 97, são 94 sílabas. Porque a gente, eu pulo o que o U. Nessa fórmula, né? Eu vou lá no no Rá, eu começo normal, que ali a letra Q seria, se não me engano, tá na posição, é, eu não lembro a posição numérica no caso agora, mas eu pulo pro próximo. Eu pulo o 95, o 95, não, 95 é a última sílaba. Eu pulo a sílaba, 64. Eu pulo a sílaba 65. Daí a sílaba 60 volta lá pra Rá. A 61, ela vai ali pro Rê. Entendeu? E a 61, a 61 não. A 61 não. A 69. Por quê? Porque nesse sistema que eu fiz é assim. No caso, então, o quá, que, qui, quo vai ser 61, 62, 63, 64. O 60, como que o não tem, agora nós vamos pro o Rá, que é 60, daí o Rê, 69, o Ri, 68, o Rô, 67 e o Ru, 66. Agora eu falei certinho. Pode estar confundindo porque eu estou começando agora, entendeu? Mas é um padrão, não deixa de ser um padrão. Ah, não quero seguir esse padrão. Não segue. A questão é que a gente tem que criar células aqui a qual nos proteja, a qual a gente consiga sinalizar. E como são números, e por exemplo, imagina esse aqui, ó. Aqui eu estou indicando que é 10, né? Beleza, aqui está com duas carreiras de luz, a gente consegue passar o sinal da configuração de mãos. Seja ali num carro, uma parede. Imagina uma empresa muito barulhenta. As pessoas sabem um sistema, conhece ali uma lógica silabária. Quando o cara mandar aquilo ali em luz lá, não importa quanto que. Eu já trabalhei em empresa barulhenta, hein, cara. Ele consegue colocar um painel lá bem mais barato do que se ficasse aparecendo letra. Por quê? Porque ele tá ligando LED. LED não gasta nada praticamente de energia e tem uma potência em termos de ohms bem grande, entendeu? Então ele é uma luz forte, então a pessoa consegue, todos os colaboradores dali conseguiam ver, olhar que tem algo sendo pedido pro setor dele ali, entendeu? Principalmente nessas questões dessas empresas grandes que trabalham assim com, com mais de um com mais de um tipo de maquinário para poder produzir o seu produto, né? Daí o que acontece? Que acontece nesse caso? Então, como você tem uma ordem silabária ali, esse silabário, no caso aqui, se você for levar em consideração aqui o meu sistema, por exemplo, aqui, ó. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, mas é ao contrário, né? Beleza? Vem de lá pra cá. Deixa eu ver a cadeira aqui. Assim, ó. Ele vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Neste caso aqui. Então, se eu escolher aqui ou aqui, para ser a letra A, E e U, tanto faz. O outro, ou até mesmo os que sobram, não onde que eu escolhi, por exemplo, se aqui ó, A, E, I, aqui seria o I. Nesse ponto. Uma luz aqui. A luz de baixo indica outra coisa, pode indicar até a consoante que está junto com ele. Então, por exemplo, na luz aqui, por exemplo, assim, essa luz de cima aqui, só a posição dela aqui, ela está indicando, ela está parada, ela está fixa, por exemplo. E a de baixo aqui está intermitente, mandando em Morse, por exemplo, uma letra C ou uma letra D. Então a pessoa já sabe que isso aqui é um K ou um Dá, independente. Então aqui já se formou um silabário, já se formou um sistema de luz. Eu imagino que dá para fazer com 3 também, bem, um sistema de sinal com 3 lâmpadas bem funcional. Por quê? Porque o número 3 não é, vamos falar bem a verdade, hein, cara, ele está presente em muita coisa. Não é essa ideia. Daí o cara, mas ele já vem com aquele negócio de teoria de conspiração, de maçom, de triângulo. Não, cara, não, calma aí, acorda. O número 3 ele é muito importante para nós. Não é à toa que vamos depender até a maçonaria, vamos supor. Eu não estou dizendo que a maçonaria é boa ou ruim.
Vamos supor que seja ruim, não é à toa que ela escolhe o número 3. E mesmo se é boa, não é à toa. O número 3 é triângulo, isso aqui, ó, é uma questão assim, ele tá fazendo aí, não estou fazendo, independente. Claro que eu prefiro isso do que isso, pra falar bem a verdade, eu prefiro, por quê? Porque isso aqui, né, poucos estão em cima, isso aqui, o povo está em cima e poucos estão embaixo, entendeu? É essa a questão. É por isso que os hippies falavam que tinha que fazer amor. Agora, para o ser humano lembrar dessas coisas. Beleza? Eu acho que deu para passar minhas ideias, o que eu penso. Beleza? Até a próxima, pessoal. Até o próximo vídeo. Mantemos o contato. Beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, de repente, uma imagem, né? Ou um link que leve ao meu trabalho. Beleza? Falou, pessoal.